Aí pessoal, agora estamos se aproximando do dia 5, que a gente tem que entregar tanto a lista 2 quanto a lista 3. E essa lista 3 está bastante extensa, então vou dar uma corrida aqui para tentar gravar tudo, para dar tempo de todo mundo entregar. Tá? Então vamos lá, álgebra linear, geometria analítica, exercício 1. A gente tem duas retas, uma reta x e uma reta y aqui. Uma reta R e uma reta S, desculpa. E aí a gente tem que determinar a posição relativa entre as retas. Tá, o que é a posição relativa entre as retas? Bom, pensando que a gente está num plano, vou desenhar o caso aqui de um plano. A gente tem duas retas nesse plano. Essas retas elas podem ser ou paralelas ou então concorrentes, certo? Mas se a gente tem dois planos aqui, eu tenho uma reta num plano e uma reta em outro plano. Essas retas elas não são paralelas, mas também não são concorrentes, porque elas não se cruzam, elas são reversas, tá? Então, o que a gente precisa dizer aqui é se as retas são paralelas ou se elas são concorrentes ou reversas, tá? Como que a gente sabe se duas retas são paralelas? A gente olha para os vetores diretores delas, tá? Então aqui eu tenho o vetor diretor da reta R, que a gente chama de R vetor, tá? E eu tenho um vetor diretor para a reta S, que eu escrevi aqui. Se eles são múltiplos um do outro, por exemplo, o que é múltiplo de 2, 1 e 0? Por exemplo, 4, 2 e 0, né? Tudo vezes 2, ou tudo vezes 3, ou tudo vezes meio, não sei, vezes 1 e meio. No caso, eles não são. Então a gente sabe que essas retas elas não são paralelas, porque o R não é um múltiplo de S. Então, a gente sabe que as nossas retas elas vão ser ou concorrentes ou reversas, tá? Então, ou concorrentes nesse caso, ou reversas, que é esse caso aqui. Vocês lembram que para definir uma reta a gente tinha um ponto e um vetor, né? E imagina que esse caso aqui eu tenho um ponto numa reta e um ponto da outra reta. O que acontece se eu ligar esses dois pontos? Eu vou ter uma coisa assim. Então eu tenho três retas, né? A reta, que é essa reta que liga dois pontos, e duas retas concorrentes. Então nesse caso eu tenho três retas e essas três retas estão no mesmo plano. Se eu ligar dois pontos dessas retas aqui, eu tenho três retas em planos distintos, tá? Então, o que eu vou testar é isso. Eu vou testar se eu tenho três retas no mesmo plano ou três retas em planos distintos, para saber se eu estou no caso concorrente ou reversa, tá? Então, eu pego um ponto que passa por uma reta. Eu sei que esse ponto é um ponto que passa uma reta. Eu sei que esse ponto é um ponto da outra reta, então eu chamei um deles de P. Um deles eu chamei de P e o outro eu chamei de Q. Tá? E aí eu peguei o vetor PQ. PQ nada mais é do que o Q menos o P. Então, pego esse 2 e subtraio esse 1, pego esse 2, subtraio esse 3, e pego esse 1 e subtraio esse 2. E aí o meu PQ ficou 1, menos 2 e menos 1. E aí eu calculo aquele determinante com os três vetores que eu quero saber se são do mesmo plano ou de outro, ou em planos independentes. E aí eu escrevo o meu vetor R, o meu vetor S e o meu vetor PQ. Tá? E faço esse determinante. Você lembra? O determinante é o produto para um lado, o produto para o outro. E aí calculando o determinante, sempre lembrando, quando é para a esquerda é negativo, quando é para a direita é positivo. Eu calculo o meu determinante e aí eu vejo que é diferente de zero.
Se fosse 0, esse sistema seria LD. Como é diferente de 0, o sistema é LI, então eu sei que as minhas retas são reversas. Tá? Lembrando que LD e LI é eu dizer que um vetor pode ser escrito em função dos outros. Tá? Então, se eu tenho um plano, o plano é bidimensional, e 3 vetores é mais do que o suficiente para definir um plano. Eu só preciso de 2 vetores para definir um plano. Então, meu sistema seria LD. Aqui, no caso, eu tenho mais do que um plano, né? Então, os meus vetores eles são independentes. Então, LI. E aí, se esse sistema é LI, eu estou nesse caso em que as retas são reversas, tá? Não são concorrentes. E o item B é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a minha reta R, a minha reta S, tá? E eu tenho o meu vetor PQ, que eu peguei a diferença aqui de um para o outro e calculei aqui PQ. E aí eu monto o determinante, e nesse caso aqui, bom, de novo a gente tem que comparar esses dois aqui, ver que eles não são múltiplos um do outro, então as retas não são paralelas, elas são ou concorrentes ou reversas, e aí quando a gente monta esse determinante é igual a 0, né? Se esse determinante é 0, as retas são concorrentes. Beleza? Esse é o que a gente precisava para o exercício 1. O exercício 2 é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, a gente tem duas retas e precisa saber se elas são ortogonais. Tá? Se elas forem ortogonais, eu tenho que verificar se elas são paralelas ou não. Tá? Se elas são perpendiculares ou não. Tá? O que acontece? Duas retas ortogonais são retas com direções opostas. Então, eu vou desenhar aqui duas retas com a direção oposta. Eu tenho uma reta numa direção e eu tenho outra reta em outra direção. Essas retas são ortogonais, certo? Só que elas podem estar no mesmo plano ou em dois planos, tá? Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, dois planos, um plano aqui e o outro plano aqui, eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui. As direções delas são opostas, então elas são ortogonais, mas elas não se cruzam, tá? Uma está em cima da outra. Elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, elas não são perpendiculares, tá? Elas são ortogonais, mas não são perpendiculares. E aí o que a gente quer saber, essas retas são ortogonais e se elas se cruzam ou não. Para saber se elas são ortogonais, o que eu tenho que fazer? O produto de R com S. Se elas forem ortogonais, não existe projeção de R e S, então isso tem que dar 0. Como é que a gente faz esse produto? A gente pega o primeiro termo aqui com o primeiro termo aqui, dá 6. O segundo termo com o segundo termo, dá menos 1. E o terceiro termo com o terceiro termo, dá menos 2. Se a gente somar tudo isso aqui, a gente chega em 3, é 0, então elas não são ortogonais. Tá? O item B eu vou responder no próximo vídeo.